A palavra de hoje está no livro de Gênesis 18. Gênesis 18. Vamos começar a ler ali do versículo 16, 18, 16. Hoje é o dia da família, olha que lindo. Graças a Deus. Alguém falou um graças a Deus com a boca tão cheia. Enquanto a gente está aqui, quantos nós somos hoje? Talvez 500, por enquanto, né? Até o final do dia. Talvez mais alguns aí pela internet. Nós somos poucos diante do mundo, dessa infinidade de vidas que tem em São Paulo. Mas o potencial de cada um de vocês, cada um de nós, é muito poderoso diante do mundo, porque a Bíblia diz que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o poder de cada um de nós, de influência, de fazer a diferença nesse mundo, porque a gente não vai fazer nenhuma obra com a nossa própria força. O poder da igreja é um poder, aparentemente, aos olhos humanos, pequeno, talvez numericamente, mas muito forte, potencialmente, pelo poder que habita em nós. Quando eu fui para a palavra, aonde Deus me levou, porque Deus fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu tinha certeza que não era em mim, né? Lógico. Mas veio esse versículo no meu coração. Aí, lógico, a gente, que é da visão celular, a gente vai logo lá para Gênesis 12, quando Deus separa Abraão. Abraão, ele é a figura do patriarca. Ele é a figura da base de uma geração de famílias que viriam adorando ao Senhor, fiéis ao Senhor. Por isso que Deus fala, né? Nós falamos em oração, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abraão vem como aquela fonte que vai gerando famílias benditas do Senhor. E Deus faz promessas para Abraão, lá logo no começo do livro de Gênesis. E aí eu fui para Gênesis 12, falei, amém, mas Gênesis 12, eu sei, em ti serão benditas todas as famílias, glória a Deus. E aí fui folhando o livro, obrigada, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de pregar, porque nessa hora realmente a gente mergulha nas tuas coisas e a gente é muito ministrado. E aí eu acabei chegando lá em Gênesis 18, porque eu fui procurar de novo a referência, quando Deus fala de novo que em ti serão benditas as nações, eu pulei do 12 para o 18, fui pegar uma Bíblia de estudo e comecei a trabalhar em cima desse texto aqui, que você está aí aberto agora. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, mas eu não vi esse título. Eu não li o título, eu fui direto para o versículo, quando eu abri minha Bíblia, que estava escrito, visto que Abraão, lá no 18, 18, visto que Abraão, lê na tua Bíblia, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aí eu falei, que lindo. Aí eu fui para o 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu falei, glória a Deus. Aí Deus ministrou meu coração. Eu falei, Deus, o Senhor está falando da importância, o Senhor chama Abraão, diz que ele vai ser, todas as nações vão ser poderosas nele, e o Senhor fala para ele, porque eu escolhi o Abraão para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Aí, nessa hora eu falei, Deus está falando de família. Porque Deus separa Abraão, diz que nele serão benditas as famílias da terra, nem filhos ele tinha quando Deus faz essa promessa. Fala que bendito eu ser, famílias da terra, como que eu vou, velho do jeito que eu estou, as famílias da terra, vai acabar aqui minha descendência. Mas Deus chama, faz a promessa e diz que o caminho para que as famílias fossem benditas e as nações fossem benditas seria o trabalho com os de dentro da sua casa. Seria chamar os seus filhos, ordenar os seus filhos, trabalhar na sua casa, para que pudesse, então, Deus fazer o seu trabalho. E fiquei trabalhando nisso e fiquei fazendo uma reflexão sobre isso, quando eu me deparei. Falei, Deus, o Senhor é realmente um Deus.
paralelamente a tudo isso, ontem foi um dia bem agitado, e eu fiquei sabendo da tal da parada gay. Falei, puxa, bem no dia da parada gay eu fui pregar? Que desafio. Os céus devem estar aí todos, né, tanta adoração às trevas. E comecei a ler. Quando eu me deparei com esse tema, na tua Bíblia tem um anúncio, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra? Tem? Eu ia tão somente enfatizar a ideia de que Deus preza a família. De que Deus, para que o projeto dele se cumpra, ele precisa da família. Gente, a família surgiu muito, ó, vocês ouviram o barulhinho, ó. Faz assim, ó. Muito tempo antes da igreja. Família é uma coisa. Igreja é outra coisa. Faz assim, família é uma coisa. Igreja é outra coisa. Amém? O projeto de Deus de perpetuação da sua bondade, da sua palavra, da sua ordem social, física, diz respeito à estrutura da família. Tem muita gente na igreja hoje achando que é ministro de Deus, que está fazendo a igreja. Eu estou na igreja, estou fazendo a obra, vou trabalhar, vou fazer o que é necessário, minha mulher não entende, meus filhos não entendem, mas é pela obra. E as suas famílias estão sendo destruídas. Porque confundiu, botou na panela família e igreja. Embolou tudo. Não, mas não. Não discuta comigo, diz a esposa. Eu preciso ir lá pregar para as minhas mulheres. E daí? Que eu deixei tudo bagunçado, que os meus filhos, eu não vi tarefa, não sei nem onde meu filho está hoje. Que dirá diante daquela mulherada carente? Meu filho, Deus guarda. Meu filho, Deus cuida. E eu vou lá. Tem uma multidão de mulher sedenta. Aí o filho, o marido, tem razão. O que dirá nós três aqui, né? Né, filho? Eu, nós dois, você, filhinha. Tem até aí arroz e feijão que a mamãe já fez para nós ontem. Vai pregar a serva de Deus. E lá sai ela. Iludida, enganada de que ela está fazendo a obra de Deus. Essa medida, gente, é um mistério. Fala assim, é um mistério. A gente ter essa medida de ir, do ide e do fique. É um mistério. Mas Deus vai dar discernimento para cada um de nós. Porque as pessoas estão deixando a relação com Deus, que é a base de tudo, é a fonte, é a prioridade, é a vida, é o tempo de consagração. Você não consegue se relacionar com Deus e ouvir a voz de Deus, salvo num culto como esse, salvo numa palavra, numa célula, mas você só consegue ouvir a voz de Deus quando você está 100% para Ele. Você não ouve a voz de Deus, Deus pode até ministrar a tua vida quando você está ministrando alguém, mas ali você está dando, você está sendo canal. A gente precisa de abastecimento. Já pensou um tanque de gasolina que só dá? E para receber? Você tem que estar quieto, você tem que estar parado. As pessoas estão deixando a relação com Deus com a falsa ideia de que estão servindo a Deus, de que estão fazendo a obra de Deus, de que estão ralando no projeto de Deus, que é fundamental, porque depois que Deus estabeleceu toda a estrutura para que a palavra dele se manifestasse, se perpetuasse, que era a família, Deus foi trabalhando o projeto, nunca mudando. Ele fala, eu sou um Deus que não muda, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e você para sempre, eu sou Alfa e o Ômega. Eu sou, ele não muda projeto. Família é base. Ele foi trabalhando, vendo a degeneração, como as coisas iam acontecendo, mandou Jesus e estabeleceu uma igreja. Em Cristo ele estabeleceu a igreja. Outro dia aí, 2000 anos atrás, acho que se eu fuçar lá atrás, eu vou até saber quem que era minha família. 2000 anos, gente, 500 anos, eu sei quem era meu avô, meu tataravô. Mais 1000 aí. Então, outro dia ele estabeleceu a igreja, porque a igreja ela vem mais como um exército
né? Um exército organizado, recebendo, logicamente, primeiro de tudo, a fonte de ser corpo, porque na unidade a gente ganha força. Você está vindo hoje aqui de manhã, você já está recebendo força. Mesmo que a gente só fizesse louvores, adoração e louvor, só o teclado tocasse, a gente desse as mãos, cada um fizesse essa oração, você já recebeu. Porque na comunhão, na unidade, Deus opera, Deus ordena as bênçãos. Vem a igreja, então, para receber ritmo, ordem. Por quê? Porque o mundo ele é muito estruturado. As coisas do mundo, a mídia, a velocidade da informação, se a igreja não for estruturada, ela ia ficar lá, toda se amando. Oi, irmão, como eu te amo, você é tão lindo, Deus opera. E aí? Então vem a igreja como a estrutura. A igreja é a estrutura. A igreja é colocar esse povo santo, organizado. Por isso que Deus fala de um corpo, Deus fala de um cabeça. O corpo é extremamente... Tem coisa mais ajustada do que corpo? Não tem máquina. Eu não sei como é que eu estou respirando aqui, eu sempre falo isso. Então ele compara a igreja ao corpo, para a gente entender que é uma dinâmica que não para, que tem um coração, que tem uma cabeça, que tem um princípio, que tem uma saúde, que tem coisas que vão fazer, que se forem feitas vão dar errado, que o corpo vai contaminar, que você vai morrer, você tem que cuidar. Esse é o dinamismo da igreja. Mas a família é a base. Porque para eu cuidar bem da minha família, se eu cuidar bem dos meus 2 filhos, cuidar bem é vestir, fazer a comidinha, né, essa parte prática, e também ter tempo para falar com esse filho, para esse pai estar com o filho, para esse pai compartilhar com o filho, saber, filho, qual o nome do teu amigo, teu melhor amigo? Quem sabe o nome do melhor amigo do filho aqui, na escola? Quem não sabe, levanta a mão, pode confessar. Você vê? Quem sabe o time da seleção que vai jogar na Copa? Aí teu filho, tchau, amor, levou um lanchinho, ó, botei todinho, bolachinha, balinha, tchau, amor, tchau. Aí vem o filho, pai, usa... Só um minutinho. Que lindo, são lindos seus amiguinhos, maravilhoso. Um dia você traz eles aqui. Tem aí. Mas apóstolo, agora eu vou ficar sabendo qual que é o amiguinho do meu filho. Vai, tem que saber. O que o teu amiguinho, como ele é teu amiguinho? Vem cá, como chamam seus amiguinhos? O Zequinha, o que ele faz? Poxa, 50 anos, vou ficar ali. Do que eles brincam, o que eles gostam de fazer? Como chama a mãe dele? Que legal. Qual a data do aniversário do teu amiguinho? Que gostoso. E você entrar no universo do teu filho. Isso é fundamental, isso é cuidar do filho. Às vezes a gente sabe da discípula tudo, o nome da mãe, da sogra, da avó, do tio, com aquela ideia que está fazendo a obra. Igreja, acorda. Essa semana, quarta-feira, vai ter uma manifestação em Brasília, pacífica, na frente do Congresso Nacional. Vão milhares de líderes das igrejas. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Vai juntar Silas Malafaia com Edir Macedo, com a Batista da Lagoinha, com Renê Terranova, com todo mundo junto em prol do quê? Fala bem alto, família. Porque igreja é isso aí. A minha igreja, eu sapateio. A minha igreja, eu tomo ceia se eu for batizado. Se eu não for batizado, eu não tomo ceia. Na minha igreja, eu canto louvor agitado primeiro, depois lento depois. Na minha igreja, eu faço célula com 12, eu faço com 5, eu faço com 8. Tudo bem. Tudo mal, né? Até todo mundo fazer a mesma coisa. Porque deve ter uma revelação aqui, que é para fazer todo mundo a mesma coisa. Mas a gente chega lá, como igreja. Mas família não tem não tem inovação. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, vai se unir à esposa. É papai, mamãe, filhinho, não tem mudança. Precisa se trabalhar. Família. Você não está casado? Você não está casada? Não tem problema. Você quer ficar solteiro?
Tem, a Bíblia até aborda que solteiro tem ali os eunucos, aqueles que decidiram ficar. Mas pensa aí no teu coração. Você é eunuco ou você quer um maridão e uma esposa? Lógico que você quer um marido. É raro ter alguém que fale, eu quero ficar solteiro para sempre. Tem gente que fala, eu quero ficar solteiro, pode ter, mas todo mundo quer companhia, quer família. Corre para casar, abre o olho. Não é possível que numa igreja como essa você não encontre o teu parceiro. Corre, se agita, clama. Senhor, eu quero fazer família. Eu quero ser família. Corre. Rejeita o pensamento de derrota que você não vai mais conseguir. É uma palavra profética que famílias vão ser estabelecidas aqui. Porque também não é por causa de conceito humano, de humanismo. Essa daí não é muito especial, inteligente, essa daí não é muito assim, essa aqui. E fica todo mundo travado. E o projeto é simples, é família. Gente, beleza acaba, tá? Não fica procurando o Brad Pitt, não, que eu não acho ele bonito. Um bonitão aí. Um bonitão. Não fica procurando bonitão, porque quando ele ficar com 60, 70, você vai achar ele bonitão, mas ele não vai mais ser. Você até vai achar, porque você vai amar ele. Não adianta. Pede para Deus dar olhos espirituais. Deus, me mostra o coração. Comece a imaginar como aquele ser oposto, sexo oposto, ia te tratar como marido, como esposa. É interessante, você fala, puxa, você sabe que esse cara vai dar um bom marido, viu? E se não der também, se tiver Deus mostrar, Deus vai fazer ele virar um bom marido. Mas se abra para a ideia da família. Vença valores espirituais, vença valores sociais, culturais, financeiros e parta para o abraço. Amém? E aí, o projeto de Deus, então, é família. Hoje você vai ter como lição de casa, quem é pai, quem é mãe, fique em pé. Eu já estou em pé. Você vai ter como lição de casa a incumbência de saber o nome do melhor amigo do seu filho e da sua filha, tá bom? Já é um bom começo? Do que eles gostam, o que eles fazem, e como é o nome do pai dele, da mãe dele. Pode sentar. Era só para ver quanta gente casada tem aqui. Então, eu estava falando do solteiro. Quem não quiser, o solteiro ele tem um aval de Deus, tanto que Paulo fala, quem tiver solteiro, que fique e não quiser casar, porque se casar, vão começar a existir, biblicamente falando, direções para o homem casado, para o homem com filho, para a mulher casada, para a mulher com filho. Vai mudando o patamar. O solteiro, ele vai que vai. Esse fim de semana eu tenho isso, aquilo outro, aí amanhã eu vou para cá, e depois eu vou para lá, vou fazer 3 vigílias, eu não vou comer, vou fazer jejum, eu vou não sei o quê, tudo bem, abençoado solteiro. Quem é solteiro? Mas não exagera também, se tu vai dar tempo de ver, né, o trem passar aqui, né? Não exagera muito. Não canaliza demais, porque você vai ficar só na obra. Dá uma trabalhada na obra e fica meio atento, né? Faz o radar. Aí, você vai ser mais liberado. Agora, você casou, ei, 3 vigílias, mulher. Vigília de novo? Lógico. Vou andar para trás? Casei com você, vou andar para trás? Meu ministério vai arrefecer? Não, vou falar com a líder. Apóstolo, quer arrefecer meu ministério aqui? 3 vigílias por semana. E se o apóstolo não tiver lá aquela mulher chata em casa, não tiver aquela mulher que dá o toquezinho, amor, acho que 3 é demais, hein? Quem sabe 2 agora que casou, né? Não, amor, será? Porque assim, nós mulheres, a gente gosta, né, deles assim, mais pertinho de nós, um pouquinho. Então, acontece que não está andando para trás, está indo para o outro patamar. Tem que cuidar da esposa. Nem vou falar, que agora está muito em moda falar aquele negócio, moda gospel. Papel das mulheres, papel dos homens, né? Eu já prego na rede de mulheres, eu sempre falo o que homem gosta, o que mulher gosta. A gente procura aprender, né? Para fazer o marido mais feliz, ele fazer a gente feliz. A gente vai discutindo essas questões, né? A gente já descobriu o negócio da caixa vazia, a caixa do nada. A gente já descobriu essa nuance masculina, né?
que eles têm a caixa do nada. Quem conhece a história da caixa do nada? Quem não conhece? Eu vou te dizer. Eles têm a caixa do nada. É um pastor muito usado por Deus que fez uma pregação maravilhosa que a mulher, o cérebro da mulher e do homem, eles são feitos em compartimentos, né? Que o do homem são caixinhas. A caixa do futebol, a caixa do trabalho, a caixa do banco, a caixa da mulher. E que as mulheres, os fios das caixas estão todos juntos, dando curto. Se mistura. Trabalho é um curto-circuito imediato. E na cabeça do homem tem a caixa do nada. Quem já fez aquela pergunta para o marido, amor, o que você está pensando? Ele está assim, ó, sério, gente, eu vivi isso. No aeroporto, domingo, voltando de Campo Grande, o Fábio estava assim na fila, ó. Na fila, feriadão no aeroporto. Ele estava assim, ó. Aí eu lá, não, pega o negócio, amor. Dá, você está com o negócio de ticket? Eu agitada, eu olho para ele e está assim. Aí eu comecei a ver se ele estava vendo um passarinho. Eu falei, flor não tem aqui. Porque ele vê flor, ele para, assim, ele... Só um minutinho. Olha, tem o pestíolo, como é que é o negócio? Aqueles nomes que a gente aprende na escola. Olha o caule. Aí eu olho, não vejo nada. Aí, inevitável aquela pergunta. Amor, o que você está pensando? É inevitável. Se eu ficasse assim, ó. Ele ia falar, Cláudia, você está doida. Porque mulher não tem isso. Mulher fala, amor, você não sabe da maior. Estou pensando um negócio aqui, acabei de pensar. Nem construí o raciocínio, já está. Eu acho que... Não, eu não acho bem... Peraí, deixa eu ver o que eu acho. Estou achando aqui, estou fazendo. Mas, aí eu falei, o que você está pensando? Ele demorou para responder, nada. Falei, nada, com esse sorriso nos lábios, impossível. Ninguém pensa em nada assim. Aí, amor, ele brincou comigo e falou, você esqueceu da caixa do nada? Falei, não, mas essa é impossível, amor. Tem um pensamento por trás. Ninguém está na caixa do nada com esse sorriso nos lábios. Aí ele contou, não, estou pensando. Ele não queria compartilhar aquilo comigo, ele queria ficar só. Aí, não, estou lembrando, eu com o apóstolo Adriano, lembrando daquilo e tal, e coisa e tal. Enfim. Estava lembrando que um pastor no encontro foi pregar e aí deu um grito, e Jesus ressuscitou! Achou que todo mundo ia gritar e ninguém gritou. Aí ele, Jesus ressuscitou. Aí a gente riu muito, né? Ele estava lembrando disso. Mas até eu chegar nele, ele já tinha dito nada, amor. Então, voltando, a gente tem falado muito sobre como é o homem, a estrutura dele, como é a estrutura da mulher. Isso é importante. Isso é importante no relacionamento de casal.